Quero convidar todos que abram as suas Bíblias para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. E convido a todos que se coloquem em pé. Deuteronômio, capítulo 8, vamos ler o versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2. A palavra de Deus nos diz: E recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez em sua presença, agradecidos por cada um que está aqui esta manhã. Nossa oração é que o Santo Espírito possa vir de encontro às nossas necessidades e nós possamos, ó Deus, efetuar as mudanças necessárias para agradarmos o Senhor e fazermos a sua vontade. Nós rendemos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. De que forma que Deus nos humilha? Irmãos, Deus tem muitas formas de poder quebrar o orgulho que existe dentro de nossos corações. A grande questão é se nós entendemos que o nosso coração é realmente orgulhoso. Então nós podemos dizer que nós temos muitas máscaras. Por quê? Porque num ambiente como esse, nós não conseguimos conhecer tudo aquilo que há de conhecer uns dos outros. O Oséias agradeceu a Deus pelos 10 anos de casado com a Deise. A Deise não fez o mesmo, mas brincadeiras à parte. A Deise conhece o Oséias de uma forma que talvez, além do irmão Paulo, outras pessoas não conheçam. Por quê? Porque muitas vezes nós não somos aquilo que nós deveríamos ser de verdade. Então existem muitas coisas que nós escondemos uns dos outros, mas nós não escondemos de Deus. E o agir de Deus nas nossas vidas é justamente para quebrar aquela casca e podermos mostrar aquilo que é a nossa essência. Aqui nós estamos vendo que o povo estava para entrar na Terra Prometida, eles tinham acabado de passar 40 anos no deserto, estavam então ouvindo novamente os mandamentos e todas as coisas que Deus havia dito para eles neste tempo que estiveram no deserto. Então Deus estava novamente lhes dando as mesmas recomendações. Só que aqui no capítulo 8, Deus então deixa claro os motivos que também levaram o Senhor a permitir que eles passassem 40 anos no deserto. Nós entendemos que disciplina pode não parecer uma coisa boa. Ninguém, quando está apanhando, né, seja do pai, seja da mãe, gosta daquela situação. Eu posso dizer para vocês, e já falei outras vezes, que aquilo que eu sou hoje é basicamente pela graça de Deus, mas também pela educação que os meus pais me deram, e a minha mãe gastou muita sola de chinelo na minha traseira. Porque foi necessário. Nós amamos os nossos filhos e nós os corrigimos para que eles possam fazer as coisas certas. Eu costumo dizer para alguns jovens que têm uma certa rebeldia para com seus pais, que eles entenderão as atitudes que seus pais tomam quando eles estiverem nos calçados que os seus pais estão hoje. Ou seja, quando eles forem pais. Então hoje, olhando para trás, tendo as mesmas atitudes que meus pais tiveram, disciplina rígida para comigo, eu procuro ter com as minhas filhas. Para que elas também tenham um bom caráter. Para que também elas possam ser grandes aos olhos de Deus. Então, naquele momento, a disciplina pode não parecer uma coisa boa. E Deus disciplinou o seu povo, como ele disse aqui no versículo 2, para que eles fossem humilhados, para que o seu coração fosse provado. Ele fala isso, para saber o que estava no seu coração. Então, meus irmãos, nossas limitações e o nosso orgulho pecaminoso, eles vão ser expostos através do agir de Deus.
Não dentro da igreja, mas através das provações que nós passamos quando nós estamos lá fora, no nosso dia a dia. Que nós abandonemos a dependência em nós mesmos e passamos a confiar em Deus, é que Deus vem e age grandemente nas nossas vidas, de forma a nos humilhar. Então, essa manhã e outras a seguir, nós veremos 5 maneiras que Deus usa para nos humilhar e assim nos dar humildade e possamos depender dele. Então, nós vamos dividir essa série de mensagens em alguns domingos. E a primeira maneira que Deus usa para nos dar humildade é que ele nos faz passar por tempos de privações para expor o que há dentro dos nossos corações. Vamos ler versículo 2 e versículo 3 agora. A palavra de Deus nos diz: recordar-te o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Então, irmãos, por que Deus humilhou os israelitas no deserto? Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num lugar deserto, totalmente deserto. Talvez o mais próximo que eu já cheguei de deserto, e nem ao deserto, duna. Quando você vem de São Paulo para cá, você passa por várias dunas ali, tem cara de deserto. Mas nunca estive num lugar onde há escassez de praticamente tudo. No deserto, há escassez de alimento, há escassez de água. Caso você não encontre um oásis, há escassez de água. Não tem conforto nenhum. Também não tem luxo nenhum. Deus tirou o seu povo de uma terra que era confortável. Eles tinham, sim, sofrido por causa do jugo do faraó e dos egípcios. Mas ainda assim, eles tinham boa casa, eles tinham comida, eles tinham todas as coisas que lhe eram necessárias. Mas quando eles clamaram a Deus por livramento, Deus livrou. E por causa dos próprios pecados deles, eles ficaram 40 anos no deserto. Mas por quê? Para que Deus pudesse acabar com a sua autossuficiência. Eu lhe pergunto, você acha que todas as coisas que você tem é pelo seu próprio esforço? De maneira alguma. Porque se não fosse a vontade de Deus, nós não teríamos nada. E tem muitas pessoas que acabam gastando as suas vidas investindo naquilo que é errado. Nós vemos quantas pessoas abandonam os caminhos de Deus achando que aquilo vai lhe trazer satisfação, quando aquilo só lhe traz sofrimento. Porque, irmãos, nós não somos absolutamente nada sem Deus. E ainda assim a misericórdia do Senhor está sobre nós quando o nosso coração está longe dele. Então, os 40 anos no deserto, para os judeus, foi para que eles aprendessem a dependência de Deus. Só que qual era o porém? Quando eles tinham fome, o que eles faziam? Eles murmuravam. Quando eles tinham sede, o que eles faziam? Eles murmuravam. Então, todas as coisas eles reclamavam. Eles tiveram fome, Deus providenciou o maná. Até certo ponto que eles chamaram o maná de pão vil. Na ira deles, amaldiçoaram a comida que Deus milagrosamente providenciava, porque caía do céu. A palavra de Deus diz que quando eles acordavam de manhã, a comida já estava lá. Deus providenciava milagrosamente água. Fazia que a água brotasse da pedra. Mas ainda assim,
mesmo enxergando o agir de Deus, irmãos, são várias as vezes, inúmeras vezes que a palavra de Deus diz que eles murmuravam a Deus. Ah, Deus, a gente está cansado de comer maná, agora a gente quer carne. Vocês querem carne? Beleza. Deus providenciou. Só que não satisfeitos, a palavra de Deus diz que eles se enfadaram de comer carne. Até o ponto de sair pelo seu nariz. Então era uma necessidade, até certo ponto, pecaminosa. Porque muitas pessoas tentam a Deus. Nós lembramos que lá em Salmo 37 diz que o justo nunca viu o justo mendigar o pão. Então nós achamos que é a responsabilidade de Deus suprir as nossas necessidades, mas não as necessidades básicas, suprir os nossos luxos. Eu te pergunto, os da velha guarda, você já teve um quichute? Quem já teve um quichute sabe? Vamos dizer que era um tênis simples. Era uma coisa da moda, mas era uma coisa simples. Muitos rapazes gostavam de ter, muitos homens gostavam de usar, mas era uma coisa relativamente simples. Hoje, quantos não são os filhos que fazem os seus pais se enforcarem em dívidas por causa de tênis muito caros, por causa de celulares muito caros, por causa de tantas coisas que são caras, mas não são necessárias. Eu entendo, irmãos, que quando Deus vai nos providenciar o básico, é como Ele fez com vários seminaristas quando estavam lá no seminário Curitiba. O seminário é uma escola não só para aprender teologia, mas para aprender a vivência em depender de Deus. Muitos deles não tinham dinheiro sequer para pagar mensalidade. Não tinham dinheiro para sequer comprar comida. Mas, às vezes, tinham só feijão dentro de casa. Ou só batata, como uma vez aconteceu com um missionário. Batata enche barriga? Enche barriga? A minha enche. E olha, para encher a minha barriga, tem bastante batata. A brincadeira era que lá no seminário só tinha salsicha. Porque salsicha é barato. Mas também salsicha enche barriga, não é verdade? Então, irmãos, se eu tiver só batata dentro de casa, a fidelidade de Deus, ela continua a ser demonstrada. Porque é claro que eu gosto de ter outras coisas. Mas o básico é Deus me sustentar. E Ele está fazendo. Mas para muitos, o básico é luxo. Então, o agir de Deus nas nossas vidas vai muito além do que nós pensamos. Deus vai quebrar o nosso coração e realmente vai nos botar no fundo do poço muitas vezes para que essa humilhação nos faça olhar para Ele. Nos faça enxergar que nós precisamos depender dEle. E às vezes é muito mais fácil, como disse certa vez Spurgeon, no seu livro de Sabedorias, que quem é pobre só come frango. Aí você fala, eu só como frango, não sou pobre. Não é isso. O que Spurgeon quis dizer é que quando você está num momento de aperto, você vai escolher aquilo que é mais barato. 1 quilo de frango não é mais barato que 1 quilo de picanha? É. Ovo não é mais barato que frango? É. Então a pessoa que está no aperto muitas vezes acaba se enforcando. Nós vamos até falar sobre a vida financeira hoje no MBD, mas acaba se enforcando no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado e tantas coisas apenas para o seu próprio luxo. Não é necessário. Então, quantos de nós não estamos passando por deserto? E esse deserto já tem durado dias, semanas, meses, até mesmo anos, porque nós não temos aprendido a devida lição de depender exclusivamente de Deus. E não no meu próprio esforço. Porque o meu esforço não vale nada se não for
pelo agir de Deus na minha vida. Então aqui nós temos o exemplo de um povo que Deus humilhou, como ele disse, para mostrar o que estava dentro do seu coração. Às vezes o agir de Deus na vida de crentes faz com que pessoas, em vez de serem mais fiéis a Deus, tornam-se infiéis. Em vez de buscarem mais a Deus, tornam-se relaxados na sua vida diária com Deus, na sua participação nos cultos. É como nós já temos falado, irmãos. Nós, pastores, encontramos resistência de outros pastores por causa das transmissões pela internet, mas eu sempre digo, a transmissão é para aqueles que não podem. Deus há de julgar a atitude do coração daquele que é preguiçoso e não vem para a igreja porque não quer. Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Se você quer fazer a vontade de Deus, nada vai lhe impedir. Nem o frio, nem dinheiro, nem combustível, absolutamente nada. Me lembro de um rapaz que disse para mim, eu gostaria de vir à igreja, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, você crê que é a vontade de Deus que você esteja na igreja? Creio. Então Deus não vai providenciar? Vai. Talvez você está pedindo, Deus, me dá um carro para ir para a igreja. Mas talvez a vontade de Deus não é. É que você pegue o busão e venha. Ou que você venha de a pé, Deus não te deu duas pernas. A grande questão, irmãos, é que nos falta a muitos de nós humildade para reconhecer a forma que Deus tem agido nas nossas vidas. Então, a mão de Deus continuará agindo enquanto nós não aprendemos as lições. E aí faremos muitas vezes o que fizeram os judeus. Reclamaram. E as reclamações, elas sucederam-se uma após a outra. Não mudaram. Em vez de aprender, demorou 40 anos para que Deus então pudesse permitir que eles entrassem na terra prometida. Então, Deus quis expor o seu coração. A falta de fé dos judeus, a rebelião, as murmurações. Veja o versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus não estava se justificando. Deus estava explicando ao seu povo o motivo de todas aquelas coisas haverem acontecido. Se nós estivermos hoje sendo privados de alguma coisa, não digo só nas questões materiais. Se há qualquer tipo de privação nas nossas vidas, fique atento, porque Deus está agindo em nosso coração. Deus está permitindo que isso aconteça nas nossas vidas para que nós possamos depender dele. Não quer dizer que ao dobrar os joelhos e clamar ao Senhor, os problemas vão acabar, não. Ou você acha que José, quando foi preso, ele não clamou a Deus? Quantos anos José ficou na cadeia? Vocês lembram? 2 anos. Foi a vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus para nós pode ser que continuemos sendo provados. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque é muito mais fácil e muito melhor passar por provações ao lado de Deus do que longe dele, não é verdade? Mas nós precisamos aprender as lições. Nós precisamos enxergar que nós somos pecadores, dependentes da graça de Deus. Veja o exemplo em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Quem achou pode ler para nós, por gentileza. Outra pessoa abra para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Mas quem achou Lucas 18, 9 a 14, pode ler esses versículos para nós. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e
desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos, a este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem muito crente que, quando está sendo provado por Deus, bate no peito e diz: mas por que eu, Senhor? Eu já sou crente há tanto tempo. Olha aqui, Deus, eu vou para a igreja, eu faço isso, faço aquilo. Perdão. E ainda assim, as coisas não acontecem na minha vida. Irmãos, muitos de nós temos atitudes semelhantes a este fariseu, que acabou de se vangloriar na presença de Deus por aquilo que ele achava que ele era. Mas a oração aceita por Deus foi daquele que reconheceu que não era nada, que era um miserável pecador. Veja o que Paulo disse em 1 Timóteo 1,15. Quem tem pode ler, por favor. Esta é uma palavra fiel. Isso, irmão Erasmo. 1 Timóteo 1,15. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Imagine você, o grande apóstolo Paulo, se chamando do principal dos pecadores. Se ele era o principal, o que sou eu? Eu sou menos do que nada. Mas o próprio apóstolo Paulo, irmãos, reconhecia a sua necessidade de Cristo. Então, por que nós, em vez de chegarmos humildes na presença de Deus, achamos que devemos bater no peito e dizer: ah, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, tenho tantos anos de vida cristã? Não. Enquanto nós estamos aqui, Deus vai usar as nossas vidas. Deus vai trabalhar em nossos corações. O trabalho cristão na vida de um crente só vai se findar quando nós somos chamados à presença do Senhor. Não importa a idade. Não importa as condições que nós estamos. Nós sempre teremos a oportunidade de trabalhar com o Senhor. Meus irmãos, Deus quer que nós entendamos que as privações fazem parte do seu poder transformador. Deus quer que nós sejamos a imagem de Cristo. E muitas vezes a vara de Deus, ela vai arder nos nossos lombos, porque nós não temos aprendido a lição. Sempre devemos agradecer a Deus, porque Ele é tão bom, mas tão bom, que quando nós somos reprovados, a aprovação vem novamente, até que nós possamos passar e depender dEle. Olha na sua vida aquilo que o seu pai e a sua mãe fez por você. Se ele deixasse você fazer aquilo que você quisesse, talvez você não fosse o homem ou a mulher que você é hoje de caráter. Ou talvez aquilo que seu pai ou sua mãe falhou, você pode enxergar que também a graça de Deus fez com que você fosse aquilo que você é hoje. Mas, no entanto, irmãos, tudo isso Deus permite para que nós mesmos enxerguemos o que há dentro de nossos corações. Para que Ele possa nos humilhar. Para que Ele possa nos provar. Para ver se realmente nós temos aprendido a depender do Senhor Deus. Então, na próxima provação, ou nessa mesma que você está passando, em vez de se debater, ore.
Agradeça a Deus. Diga, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Independente do tempo que for, independente daquilo que acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. Em vez de relaxar na sua vida espiritual, se aproxime mais do Senhor. As provações têm esse poder de nos aproximar de Deus, para nós dependermos mais dele. Então hoje nós vamos parar por aqui. Em outros domingos nós continuamos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez em sua presença. Mais uma vez lhe digo, Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece